Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos continuar nosso conteúdo sobre design da informação. Acredito que vocês devem ter assistido o vídeo passado, onde a gente falou um pouco sobre o conceito de design da informação, de legal design, de visual law, a evolução do campo. E hoje a proposta é trazer técnicas para a construção de peças jurídicas e também para a comunicação com os nossos clientes. Então a gente pode ver aqui alguns elementos já nos nossos slides associados às técnicas, mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente são as barreiras na compreensão jurídica. Antes de pensar em projetar um artefato informacional, a gente precisa pensar quais são as barreiras. Na aula passada, no vídeo passado, a gente viu sobre a questão de conhecer as necessidades informacionais dos nossos clientes, do jurisdicionado, porque vão existir barreiras. Então, mapeando essas barreiras, eu consigo fazer a adequada conversão do conteúdo jurídico. Qual é a primeira barreira? Bem, vamos ter barreiras atreladas a questões sociais do direito, né? O direito por si só é uma área que possui uma estilística própria, que exige uma abordagem própria em sua forma de escrever, de se comunicar, de se vestir, né? Isso é muito marcado no direito. Ele exige uma sobriedade, né? E isso pode ensejar em barreiras comunicacionais. O primeiro exemplo sobre isso é o uso da linguagem complexa. No direito, usamos termos que são difíceis, termos jurídicos que muitas vezes são rebuscados, sendo utilizados simplesmente por uma questão de estilística, né? Para poder impactar o argumento, para poder trazer uma notoriedade, mas isso vem sido alterado no espaço-tempo. Hoje, o uso de termos rebuscados, de uma linguagem mais truncada, não é tão bem visto. Tão bem vista. Enfim, continuando. Temos a questão das frases longas e confusas. Temos estruturas complexas que tornam a leitura cansativa. Então, ao longo do texto jurídico, a gente pode vir a utilizar muito texto, muito material ali em palavras que vão deixar a leitura cansativa. Eu vou pegar uma página de uma petição com 10 laudas, né? Uma petição com 10 laudas ali, e ali vai ser difícil, vai ser cansativo de entender muitas vezes. A gente pode estar optando por outras soluções para trazer esse argumento, essa informação, mas não de uma forma tão longa. Temos a questão também dos termos que são vagos e ambíguos. Existe uma falta de precisão, né? Lembra quando eu falei das abelhas no vídeo passado, que a comunicação é objetiva? No direito ela não é, ela é muito subjetiva. Temos aqui alguns conceitos que vão possuir uma dupla interpretação, né? Se eu for falar sobre responsabilidade civil com o meu cliente, eu vou ter que contextualizar. Existe a responsabilidade civil que é solidária, a responsabilidade que é objetiva, e existe a responsabilidade subsidiária. Eu tenho que explicar o que é cada tipo de responsabilidade. Eu tenho que eliminar essa ambiguidade. Eu posso fazer de uma forma mais simples para que ele possa compreender. Temos também o pouco uso de títulos e subtítulos. Algumas petições elas vêm carregadas só com texto. Não existe uma divisão ali dos tópicos do direito. A gente é, sim, muito estimulado pelo direito em criar tópicos. Até porque o novo CPC, ele tem ali o que deve ter, como deve ser feita a petição, né? Quais são os elementos que ela possui, e isso leva a gente a dividi-la já nesses tópicos, mas a gente pode utilizar outros títulos e outros subtítulos para poder organizar melhor a informação. E claro, muito associado às frases longas e confusas, temos os grandes blocos de textos, que são as informações extensas, sem espaçamento adequado e sem parágrafo, né? A pessoa começa no início da página e vai até o fim, sem ter um parágrafo ali. Isso torna a leitura cansativa, não torna a leitura atrativa. E a nossa ideia é trabalhar com a atração, deixar esse texto atrativo, tanto visualmente, tanto na parte da leitura, né? A gente vai pensar em ser gentil com o nosso leitor. Temos que pensar na gentileza, né?
Ninguém aqui gosta de pegar um texto enorme, sem parágrafo, sem o mínimo de comprometimento com uma hierarquização do que está escrito ali. A gente tem que facilitar essa compreensão. Então, isso é sim também uma barreira que foi identificada no contexto jurídico. Temos a questão da sobrecarga de informações. Essa questão da sobrecarga de informações, ela também está associada a uma questão da sociedade, né? A gente viu na primeira aula a questão da sociedade da informação, a sociedade em rede. Hoje se fala sobre ansiedade informacional, né? A gente é cercado por muito conteúdo e muitas vezes esses conteúdos são desnecessários, eles não ajudam a encontrar o conteúdo que realmente a gente procura, né? Dificultam a gente encontrar o que é essencial. Então a gente tem que pensar nisso tanto nos nossos documentos, tanto nos sistemas informacionais. Imagine, né, você, advogado, ou você que faz consulta no site dos tribunais, e consultar um julgado e não existir um filtro adequado e retornar ali 3.000 resultados. 3.000 resultados que com o termo de busca que você utilizou não tem nada a ver com a informação que você precisa. Essa sobrecarga de informação, ela dificulta a nossa compreensão, ela dificulta a nossa busca pela informação, né? Então temos que considerar ela em todos os âmbitos que a gente for exercer a comunicação jurídica. Temos também a questão da fonte pequena. A fonte pequena, ela vai prejudicar a acessibilidade de pessoas que possuem uma deficiência física visual e também vai tornar a leitura cansativa. A gente pode pensar naqueles contratos que tem a letra minúscula, a gente nem quer ler aquela cláusula, né? E para além desses contratos, a gente tem que pensar nos documentos que são físicos, que não são digitalizados, porque ainda quando é digitalizado a gente consegue dar um zoom, né? Ou quando é escaneado, aí também já prejudica também a visibilidade. Então, aqui o entendimento é que utilize uma fonte média ou até mesmo ali maior, né? Não utilize fontes pequenas, porque isso pode prejudicar a parte da compreensão jurídica. Temos também o excesso de jargão jurídico. Então, eu já falei da estilística, né? Mas isso também é uma questão social do direito. A gente tem o uso de palavras técnicas que o público geral não conhece, né? Então, vamos ter algumas palavras até em latim para falar sobre um conceito técnico do direito. A gente pode estar utilizando só se for muito necessário. A gente pode estar substituindo e explicando. E quando formos usar esses termos em latim, a gente tem que explicar o que significa para o nosso público. Claro, para o juiz, não necessariamente a gente vai precisar explicar, porque ele já estudou aquilo. Mas em uma consulta, em um atendimento, a gente tem que explicar, porque a pessoa não vai entender de primeira. E temos também a questão das cores. As cores, elas podem ser utilizadas de várias formas no documento. Só que eu tenho que pensar no contraste e no uso dessa cor. A cor certa vai facilitar sim a compreensão. Eu não sei se vocês conseguem ver nesse slide, mas foi priorizado o uso do cinza, né? Junto com um contraste que fosse ressaltar as palavras. Então a gente tem o amarelo e o branco. O uso do cinza não vai deixar a leitura cansativa. Se esse slide fosse um documento e ele estivesse todo em preto com branco, ia ter um alto contraste. E isso ia gerar uma dificuldade na leitura, uma irritabilidade visual. Eu não sei se vocês já perceberam, mas toda vez que a gente coloca o nosso celular no modo noturno, ele não fica preto, ele fica cinza, né? Justamente para deixar a leitura não deixar a leitura tão cansativa, tão carregada no uso do contraste, né? E claro, além das barreiras, vão ter considerações, né? Depois de mapear as barreiras, saber que existem barreiras informacionais no campo do direito que eu vou ter que considerar em qualquer comunicação que eu vou fazer, eu vou ter que ter algumas considerações na hora de criar o meu documento, na hora de criar um artefato informacional. A primeira consideração muito importante é conhecer o nosso público. A gente precisa conhecer o nosso público para que a gente possa cativar o nosso público, gerar empatia, né? E como que a gente vai conseguir isso? Através da experiência do público com a gente, né? Por que é importante conhecer nosso público? O direito, existem ramos que são muito nichados. Então, se o meu público é feminino, eu tenho que ter uma linguagem
visual, uma linguagem de me portar que seja voltada para o meu público que é mais feminino, né? Trazer as dores, reconhecer qual é o sofrimento do meu público, facilita esse processo de identificação, que é muito importante. Aqui no slide também tem algumas outras questões que a gente já falou. A questão da clareza e simplicidade. Isso está muito relacionado com as barreiras da escrita, né? A gente tem que eliminar os jargões jurídicos. E o que a gente tem utilizado para eliminar? A linguagem simples. Eu não sei se vocês viram um último conteúdo meu que fala sobre linguagem simples, mas a linguagem simples é um movimento da década de 40. Não utilizado só no direito, já vinha sendo utilizado em outras áreas, com outros pesquisadores. A ideia aqui é fazer com que um conteúdo acadêmico naquela época fosse compreendido por um arquiteto, por um engenheiro, por um advogado, por um médico. A ideia é universalizar a comunicação. E aqui no direito, na nossa comunicação, é transformar um texto de difícil compreensão em um texto mais acessível. Temos a questão da organização visual. É muito importante a gente considerar a organização visual, a hierarquia da informação para guiar a experiência do nosso leitor, né? Temos que tirar daqui ruídos visuais. Eu utilizar um texto com um monte de negrito, o que vai ser importante ali se tudo é importante, né? Eu tenho que saber hierarquizar, eu tenho que saber demonstrar o que realmente ali tem relevância, importância, e eu vou fazer isso através da hierarquia. Também temos a questão da interatividade. Hoje, como a gente falou, a gente vive em uma sociedade em que podemos utilizar recursos multimídia para facilitar a experiência da comunicação jurídica. Então a interatividade é vital. E aqui a gente pode fazer o uso das redes sociais. Hoje, as redes sociais é uma das principais formas de comunicação com os nossos clientes, né? Antigamente, esse espaço eram dos sites. Hoje a gente não vê tantos clientes procurando por sites de advogados. Eles vão em redes sociais, procuram um vídeo que tem a ver com o conteúdo, tem acesso àquela informação e isso pode cativar o cliente e capitalizá-lo, né? Angariar esse cliente. Então a gente tem que estar muito atento à interatividade. E mais do que isso, e mais do que buscar o cliente, angariar esse cliente, buscar dar voz a esse cliente. Porque hoje ele vai interagir com o conteúdo informacional, mas também vai criar a partir dele. Então a gente tem que dar voz, isso é uma questão de cidadania, é uma questão de democracia. Então, considerando isso, agora a gente vai ver quais são as ferramentas. Quais são as ferramentas que foram selecionadas aqui para que a gente possa falar do direito. Temos aqui o storytelling jurídico, né? Então a gente pode utilizar narrativas para explicar normas, através de casos concretos para explicar o direito. Eu não sei se você já fez a prova da OAB, se você é advogado, estudante de direito, mas você vai se defrontar com a banca FGV. A banca FGV, ela utiliza storytelling em todas as questões. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem que fazer a prova da OAB. Na minha época eram 80 questões. Imagina 80 questões só de texto jurídico. Nenhum advogado, nenhum estudante de direito aguenta. Pensando nisso, pensando nessa questão de tempo, na questão da compreensão da informação, a FGV utiliza o storytelling, que são os casos concretos, para poder facilitar a vida ali do concursando ou do aluno que está pretendendo tirar a OAB. E a gente vai ver um exemplo aqui prático de storytelling, de uma advogada que utilizou para criar um livro com base nos seus atendimentos em escritório. Então a gente pode estar utilizando storytelling em um atendimento com o cliente, em uma obra, né, literária, para se comunicar realmente com o nosso cliente, para poder trazer exemplos concretos. Temos a questão da hierarquia da informação. Aqui no slide a gente já viu, né, sobre a questão da organização clara, intuitiva, o uso de ícones e imagens. A gente vai ver tudo isso aplicado em peças processuais, a questão da tipografia também. A tipografia ela pega muito. A gente tem essa questão da estilística que eu já falei, já comentei do direito. Eu tenho que utilizar fontes mais sóbrias. Eu tenho que conhecer o meu público e o lugar onde eu estou adentrando, né? Então eu tenho que saber que o judiciário é marcado por uma seriedade. É importante a gente ter uma sobriedade, a gente seguir uma lógica.
E aqui, essas lógicas, a gente pode utilizar até de princípios da psicologia. A gente tem a teoria de Gestalt, que vão trazer princípios para harmonizar o uso de imagem, o uso de cores, que a gente pode utilizar para destacar, né, algumas coisas, para mostrar a relevância de algum conteúdo. E a gente vai ver isso também nas peças jurídicas. Foi selecionado aqui 3 exemplos de documentos para que a gente possa ver isso na prática. Primeiro a gente vai começar a falar do storytelling. E aqui nos slides a gente vai ver qual foi a advogada que a gente selecionou. Por favor, slides. A gente tem storytelling jurídico aqui. A gente tem a doutora Miriane Ferreira. A doutora Miriane, ela utiliza do legal design, da linguagem simples. E a gente pode ver isso através desse post. Por isso que eu trouxe ele aqui. Ela utilizou do legal design para criar um livro, da linguagem simples, para criar um livro. O título do livro é Legalmente Informada. E a gente pode ver pelo uso da cor do cabelo, pelo uso da roupa, que ela faz referência, de certa forma, àquele filme Legalmente Loira. Não sei se essa foi a intenção, mas a gente vê que dá para ver que é correlacionado. E aqui a gente vê ela utilizando esse arquétipo. A gente tem também aqui o uso da cor rosa e a parte dos ícones, para reforçar que é uma advogada. E ela está propondo você, cliente, se tornar uma mulher legalmente informada. E ela traz aqui, ó, sabemos que, ela assume isso, sabemos que o sistema legal não é de fácil compreensão. Logo, nem todos sabem dos direitos que podem vir a ter. Então, nesse livro, ela utiliza o storytelling para poder se conectar com as suas seguidoras. A gente pode ver ali que ela tem quase 2 milhões de seguidores, então, para um advogado, é uma quantia, assim, muito relevante. E ela faz esse livro para poder se conectar com essas seguidoras. E agora a gente vai para a parte mais dos contratos, a parte mais visual. Vou passar aqui nos slides. A gente consegue ver aqui nos documentos, no slide, a questão da identidade visual. Você vê como o uso da cor vai reforçar a sua identidade visual? Como o uso dos quadros com cor vão dividir os blocos de informação? Eu poderia aqui simplesmente ter jogado só texto, só que já iria ficar cansativo, não ficaria atrativo. Então eu posso estar utilizando esses blocos de texto para poder falar sobre a qualificação da parte, sobre contra quem eu estou entrando. Eu posso utilizar até cores separadas para definir quem que é a parte, quem que é o reclamado. Enfim, temos aqui também a questão do benefício da justiça gratuita. Eu poderia trazer também todo o texto aqui, mas eu posso só simplesmente jogar ali o artigo e explicar de forma bem prática, sem tanto bloco de texto. Nos fatos eu também posso resumir os fatos através de uma linha do tempo. Aqui batendo o olho, eu sei que essa pessoa trabalhou das 8 ao meio-dia e da 1 às 6. Se tivesse um texto aqui, mesmo que em negrito, eu iria demorar para achar essa informação. Então a gente pode estar utilizando os quadros com cores, o negrito para ressaltar alguma informação ou outra, e também os bullets, que são esses iconezinhos aqui marcando os fatos, que é para poder também criar uma linha do tempo ali, facilitar a divisão da informação. Temos também aqui o uso de ícones, né, para mostrar a localização. A gente pode estar reforçando e utilizando esses elementos visuais para ajudar. E se eu incorporo isso nas minhas petições, eu consigo achar muito mais fácil também algum argumento que eu preciso reaproveitar. A gente pode utilizar essa questão ali dos fatos, vamos pensar na questão do direito. Muitas vezes, quando eu estou na área trabalhista, a gente tem muitos direitos ali que a gente vai solicitar para uma única demanda. Eu posso estar fazendo a divisão por esses blocos do que aconteceu, se é do FGTS, se foi do recolhimento do INSS, né, a questão da multa. Eu posso estar trazendo tudo isso aqui e depois trazer a jurisprudência embaixo condensada. Eu não preciso jogar o texto inteiro do voto, da jurisprudência, da ementa dela. Eu posso colocar o acórdão, mostrar que teve uma evolução, mas que o entendimento é o mesmo, justamente para facilitar. O juiz ele vai entender que existe jurisprudência em torno desse tema, né? Então é uma estratégia para a peça não ficar tão grande. A gente tem que lembrar da questão dos gabinetes, que eles são diariamente trabalhando com um volume enorme de processos. Então, quanto mais sucinto, objetivo
a gente for, mais rápido ele vai poder analisar também essa peça, né? Então isso colabora também com quem está analisando, com o assessor que muitas vezes está ali lendo a petição. Então a gente tem a questão da petição, a gente pode estar utilizando aqui ela, né? E também temos a questão de contratos, temos a questão de resumo de sentenças feitas pelo Poder Judiciário. Aqui no contrato, a gente tem uma questão muito legal, que é o uso da cor. Podem olhar para o contrato, qual cláusula vai chamar mais atenção? A número 5, porque para contratante é interessante que o contratado saiba o que vai acontecer caso seja descumpridas as obrigações. E a gente tem ali qual é o valor da porcentagem, né? 2% do valor mais 1% ao mês com juros de mora. Poderia estar explicando aqui o que é juros de mora, né? Para alguém que não é do direito entender. Mas enfim, foi a escolha ali da contratante. Temos também aqui o uso de ícones. Olha ali o ícone da vigência e rescisão. É um contrato rasgado, justamente para saber que é quando o contrato vai acabar, as formas que ele vai terminar. Temos ali o calendário, a questão da localização, né? E o que mais chama atenção aqui é realmente o uso da cor para distinguir uma das cláusulas, mostrar que é a cláusula assim, que tem que ter mais atenção por conta dos juros, né, e da mora. Temos também uma questão aqui que me incomoda um pouco. Não sei se vocês percebem que tem ali, está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 2, ele poderia estar aqui embaixo do 1, né? Melhor distribuído, né? Ficaria melhor visualmente. Causa um estranhamento ter que olhar para o 1, daí olhar para o 2 ali do lado e seguir o 3 e o 4 e o 5 de forma totalmente diferente. Enfim, o campo do design é pautado pela experimentação, né? Cada um vai experimentar de um jeito. Me causa uma vertigem olhar dessa forma. Temos também ali o resumo da sentença. E o resumo da sentença, ele vai trazer quais são as fundamentações da petição inicial e o que a defesa também alegou. Olha que legal. A petição inicial está em um quadrado verde e a reclamante está na cor verde. Então, isso é um princípio das cores que a gente pode utilizar. Eu quero destacar que o que estiver em verde é da reclamante. Deixei ali ela em verde e eu vou bater o olho e vou saber que essa cor é relacionada à reclamante. E a mesma coisa acontece com o reclamado, no uso da cor laranja. Eu estou utilizando o laranja para mostrar os argumentos da defesa, batendo o olho ali eu sei que foi o que o reclamado alegou, né? Então a gente tem também esse resumo da sentença que está ali sendo identificado com o uso do legal design e do visual law, através do uso das cores e o ícone ali da audiência de instrução. Como eu falei, às vezes a pessoa lembra do documento e lembra do ícone e sabe que tem aquela informação lá por conta do ícone, para poder facilitar a memorização. Temos aqui também o mandato de citação e intimação de penhora. Aqui, esse mandato de citação de penhoras, ele está usando muito os ícones. O que é importante a gente saber sobre o uso do legal design e do visual law? Não existe no judiciário ainda uma diretriz ou documentos padronizados com ícones e com o uso. Basicamente, cada juiz está criando o seu documento com visual law, né? Aqui a gente tem provavelmente um uso no Canva desse documento, a gente viu que ficou desalinhado aqui os ícones. E causa uma desorganização visual também. Eles poderiam estar alinhados, eu poderia ter feito através de uma tabela ali, 100 linhas, para que eles ficassem alinhados, para deixar visualmente mais agradável. Mas a gente tem aqui também o uso de quadros, então a gente consegue ver que até os juízes estão tentando se comunicar de forma mais visual e funciona, né? Funciona aqui. Eu sei que ali é a central de relacionamento, os contatos que eu tenho, como eu posso solicitar o parcelamento conforme o exequente, então eu vou ter ali aonde que eu posso, né, solicitar esse parcelamento, quem é quem. A gente tem a Fazenda Nacional com o leão, porque, né, a gente tem aquela questão de brincar com esse ícone por conta disso, né? Gente, não é o Aslan da Nárnia ali, é o leão da Receita. Enfim, um grande medo, né, de muitas pessoas. Mas, enfim, essas são as formas que a gente pode estar aplicando o legal design e o visual law. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Antes disso eu vou voltar na linguagem simples. Eu sei que a gente falou aqui já da linguagem simples, mas eu vou reiterar. Em um vídeo antigo aqui do canal, eu ensinei a fazer um chat GPT com prompt de linguagem simples com base em uma lei que está sendo votada, que vai aplicar a linguagem simples a todos os entes da administração. Aqui na Justiça Federal do Paraná, foi lançado um GPT aqui para deixar e traduzir
os textos que são complexos em linguagem simples. Então vai ter o link aqui na descrição também para que vocês possam utilizar. Eu utilizei, ele funciona similar àquele prompt que eu também já demonstrei aqui, então vocês podem estar utilizando, né? Já falei da linguagem simples aqui, a gente bateu nessa tecla e trouxe como uma ferramenta aqui alternativa de uso, caso vocês tenham interesse. E aqui são as referências. A gente chegou ao fim desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que você possa utilizar agora o storytelling nas suas comunicações ou escrever um livro utilizando o storytelling para contar os seus casos, como a doutora Miriane fez, que você possa utilizar elementos visuais, que possa pensar na identidade visual, né, do seu escritório, da sua petição, do seu documento jurídico. E agora eu espero a tua interação, né? Eu estou criando conteúdo aqui para vocês também interagirem. Então eu quero saber se você já utilizou o Legal Design, se você utiliza o Visual Law, se você tem alguma ferramenta ou algum aplicativo que você tem utilizado para poder facilitar esse processo de conversão da informação jurídica. E também espero que você curta, compartilhe, né, esse vídeo e espero você em uma próxima. Até mais!